Bom, a quinta parte da nossa aula, nós vamos novamente fazer cálculos estequiométricos. Ainda não vou trabalhar com reagente limitante, mas a gente vai trabalhar com uma outra equação. Bom, então o problema vai ser o seguinte: a equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio, ou vice-versa, né? É a reação entre o carbonato de cálcio e o ácido sulfúrico, é essa daqui. Então, nessa reação, a gente tem o H2SO4, ácido sulfúrico, reage com carbonato de cálcio, formando sulfato de cálcio, água e gás carbônico. São três perguntas aqui e elas são independentes para a gente poder trabalhar conceitos complementares. Então, a primeira é calcule a massa de CO2 formada quando 500 quilogramas do carbonato de cálcio são completamente neutralizados por quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Então, a nossa preocupação aqui não é o ácido sulfúrico. Ele vai ser colocado, né, em quantidade suficiente para consumir todo o carbonato de cálcio. E eu quero saber, né, quanto do CO2 vai ser formado. Então, nota que nesse primeiro problema, as únicas substâncias disso tudo aqui que estão envolvidas são o CO2 e o carbonato. Na B, calcule a massa de ácido sulfúrico consumida para neutralizar 500 quilogramas do carbonato, considerando que esse carbonato tem uma pureza de 95%. Então, agora, olha, os produtos não estão entrando na letra B. É uma proporção que nós vamos fazer, uma correlação entre as substâncias do reagente. E, por último, calcule a massa do sulfato de cálcio formada, um produto, se a reação de 500 quilogramas de carbonato de cálcio com quantidade suficiente de ácido sulfúrico, então não estamos novamente nos preocupando com ácido sulfúrico, tiver, né, um rendimento de 70%. Então a gente vai calcular, né, o rendimento teórico e aplicar o coeficiente de rendimento real. Então vamos lá para a letra A. O que a gente tem que começar a fazer, né, num problema desse? A gente vai, então, ter que calcular, né, as massas molares das substâncias envolvidas. Então, na letra A, é calcular a massa de CO2, que vai ser formada a partir de 500 quilogramas do carbonato de cálcio. Então, são essas duas substâncias que estão envolvidas. Então, é necessário que a gente calcule a massa molar deles. E, para isso, então, a gente tem que ir na tabela periódica e olhar a massa atômica dos elementos químicos e somar. Então, para o carbonato de cálcio, eu tenho um cálcio, 40,078, mais um carbono, 12,011, mais 3 átomos de oxigênio. Então, 3 vezes 15,999. Eu opero o produto, depois eu faço a soma das parcelas. E eu obtive o valor aí, então, né, de 100,086. E faço a mesma coisa para o CO2. A massa de um carbono mais 2 vezes a massa de 2 oxigênios. Opero o produto, somo e obtenho esse valor. Mas olha só o que eu vou querer chamar a atenção de vocês. No problema anterior, na aula anterior, eu estava trabalhando com quantidades em grama, miligrama, né, quantidades muito pequenas, então todo arredondamento poderia dar problema. Mas olha só, aqui nós estamos utilizando 500 quilogramas de carbonato de cálcio. Isso são 500 mil gramas de carbonato de cálcio. Significa que não faz sentido a gente trabalhar, né, com valores assim tão precisos. Por isso, né, a gente precisa olhar os dados do problema para a gente poder decidir se vai ou não fazer um arredondamento. E nesse caso, mais do que justo, nós não vamos ficar trabalhando com os decimais. Então, nós vamos trabalhar com a massa de 100 gramas por mol do carbonato de cálcio e a massa de 44 gramas por mol do CO2. Então, olha só, esses valores que a gente calculou, né, nós vamos utilizar agora para resolver o problema, porque o problema relaciona a massa de carbonato com massa de CO2. Então, eu preciso ir na equação. Primeiro eu pego qual é a substância que eu estou querendo calcular algo para ela, é o CO2. A partir da quantidade, então qual é o meu dado? Ah, o meu dado é uma massa do carbonato. Então, primeiro eu vou na equação. O CO2 e o carbonato, eles estão na proporção de 1 para 1 em mol. Ótimo. Só que agora eu vou aplicar a minha pergunta. A minha pergunta é: qual é a massa X do CO2? Vendo? Que vai ser formada a partir de 500 quilogramas do carbonato. Eu não sei. O que eu sei?
Eu sei as quantidades da estequiometria, só que está em mol, eu preciso passar para a massa. Então eu sei que quando eu tenho 1 mol do CO2, eu tenho 44 gramas. Então, 44 gramas do CO2 são formados quando 100 gramas, que corresponde a 1 mol, do carbonato reagem. Então, aqui a gente vai multiplicar, né? E x, então, vai ser 500, né, vezes 44 sobre 100, ó. Corta os zeros, 5 vezes 44, 220 quilogramas de CO2 são formados quando 500 quilogramas de carbonato de cálcio são completamente neutralizados com quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Próximo problema. Então, agora a gente quer calcular a massa de ácido sulfúrico que vai ser consumida para neutralizar 500 quilogramas do carbonato de cálcio. Só que nós vamos considerar que esse carbonato de cálcio não é totalmente puro, ou seja, esses 500 quilogramas, que é a massa, né, do material que eu tenho, de carbonato de cálcio mesmo, ele tem 95% de pureza. Bom? Então, bom, de novo, nós vamos trabalhar com as massas das substâncias, então eu preciso na tabela periódica, né, a gente já calculou no outro problema a massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas por mol, e nós vamos calcular agora do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa de 1 mol de enxofre, mais a massa de 4 mols de oxigênio. Multiplico aqui, e depois eu somo as parcelas. E eu obtenho, então, 98,072, que, pelo mesmo argumento, olha, que são valores muito grandes, nós vamos arredondar para 98 gramas por mol. Então, a massa de carbonato que efetivamente vai reagir, né, é 95% dessa massa do meu carbonato impuro. 95% lá é puro, ou seja, 5% são impurezas. Então, 0,95, que é 95 sobre 100, vezes 500 quilogramas, dão 475 quilogramas. Então, é essa massa que eu tenho de carbonato de cálcio para reagir. Aí eu volto à minha pergunta. A minha pergunta é: quanto de H2SO4 para uma dada quantidade de carbonato? Então, qual que é a proporção deles lá na equação? Cada 1 mol do H2SO4 reage com 1 mol do carbonato. E em massa, então? A minha pergunta é: qual é a massa de H2SO4 que vai reagir com 475 quilogramas do CaCO3? Eu não sei, mas eu sei a massa que está lá na estequiometria. Vendo, ó, a massa de 1 mol e a massa de 1 mol de cada uma das substâncias. Então, X vai ser igual a 98 vezes 475 dividido por 100, né? Ó, grama, corta com grama, o meu X já vai sair em quilogramas. Então, resposta: 465,5 quilogramas de ácido sulfúrico, né, conseguem neutralizar 500 quilogramas de carbonato de cálcio com 95% de pureza, ou seja, reage completamente com 475 quilogramas da parte pura, que é efetivamente o CaCO3. No próximo problema, ele vai relacionar para a gente, né, a massa do sulfato de cálcio. Se eu reajo 500 gramas do carbonato, então são essas duas substâncias aqui que estão em voga, tá? Com quantidade suficiente de ácido sulfúrico, então não interessa o ácido sulfúrico. Só que eu quero saber a massa do carbonato, desculpa, gente, a massa do sulfato de cálcio que vai ser formada, tá? Se eu tiver uma reação com rendimento de 70%. A gente só aplica o rendimento no final. Então, eu vou primeiro calcular o meu rendimento teórico, então eu faço com os mesmos passos. Eu vou na tabela periódica, consulto as massas atômicas, o carbonato de cálcio a gente já sabe, mas eu preciso calcular, né, a massa molar do sulfato de cálcio. Então, a partir das massas atômicas, um cálcio, 40,078. Um enxofre, mais 32,06. 4 oxigênios, 4 vezes 15,99. Opero primeiro o produto, depois faço a soma das parcelas. Isso vai dar 136,134. Como a gente viu que nós estamos trabalhando com grandezas 1000 vezes maiores, né, do que esse, então, portanto, 1 milhão de vezes maiores do que essas frações aqui, a gente vai arredondar a massa, então, do sulfato de cálcio para 136 gramas por mol. Aí eu volto no meu problema. Sempre é assim.
Qual é a substância para a qual eu quero calcular algo? O CaSO4. Então, eu ponho ele lá primeiro. A partir de qual dado que eu tenho? A partir do carbonato. Então, são essas duas substâncias que eu estou relacionando. E elas reagem na proporção de 1 para 1 em mol. Está lá colocado. E aí eu venho com a minha pergunta. X, né, do sulfato de cálcio vai ser formado quando ele reage com 500 quilogramas de carbonato. Então tá, ó, X do sulfato de cálcio, né, vão ser formados quando ele reage com 500 quilogramas do carbonato de cálcio. Para eu poder fazer essa relação, eu preciso então pegar os valores das massas de 1 mol. Então, eu não sei quanto eu preciso para reagir, desculpa, eu sei quanto se forma quando 500 quilogramas reagem, mas eu sei que 136 gramas se formam quando 100 gramas reagem. Então, corto grama com grama, para calcular esse X eu multiplico 136 por 500. Então, corto zeros, ó, vai dar 136 vezes 5, que vai dar 680 quilogramas do sulfato de cálcio. Então, de novo, calcule a massa do sulfato de cálcio. Calculei. Porém, a minha reação tem um rendimento de 70%. Então, esse aqui é o cálculo do rendimento teórico, que seria o rendimento de 100%. Tudo que eu posso prever a partir da estequiometria da minha reação. Então, agora basta eu tirar 70% desse valor. 70% é 70 sobre 100, que é 0,7. Então, com rendimento de 70%, a massa, então, eu vou formar de sulfato de cálcio é 0,70 vezes 680, então eu vou conseguir formar 476 quilogramas de sulfato de cálcio. Bom, então, né, vamos parar a nossa aula agora por aqui, porque depois eu vou então gravar a parte do reagente, os problemas com reagentes limitantes.